Olá, tudo bem? Nas Forças Armadas do Brasil não há negros. E o Brasil é negro e pardo. Em volta do Brasil ficam a América do Sul, o sul do Oceano Atlântico e a África Ocidental negra. O Brasil precisa defender o pré-sal, que fica dentro das 200 milhas marítimas, bem em frente à África. 152 países do mundo assinaram um acordo que reconhece o domínio brasileiro sobre as 200 milhas marítimas. Menos um, os Estados Unidos. Os Estados Unidos relançaram a 4ª Frota de Marinha de Guerra para vigiar o Atlântico Sul, para ficar entre o Brasil e a África. O comandante da 4ª Frota Americana é um negro, o contra-almirante Sinclair Harris. A branquidade vai travar o papel das Forças Armadas brasileiras. Quem disse isso foi o historiador e professor Luiz Felipe de Alencastro. Ele é professor titular da cadeira de História do Brasil da Universidade Sorbonne, na França. É também professor convidado da Faculdade de Economia da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. Ele é autor de um clássico da historiografia brasileira, o livro Trato dos Viventes, sobre o tráfico de escravos no Atlântico Sul e no Brasil, é claro. Um livro sobre a formação do Brasil no Atlântico Sul. Eu vou conversar com o professor Luiz Felipe de Alencastro, que acaba de publicar esse artigo na Folha de São Paulo, de título As Armas e as Cotas, a batalha adiada da igualdade racial nas Forças Armadas. Professor Luiz Felipe, por que não há generais, almirantes e brigadeiros negros num país de maioria negra e parda? Porque não há, pela mesma razão que não há diplomatas negros, não há bispos negros, não há cardeais negros, porque as Forças Armadas reproduzem uma hierarquia que é uma hierarquia que reflete uma estratificação social que existiu no Brasil, onde há uma discriminação. No artigo que você citou, a palavra racismo não existe. Eu não falei de racismo em nenhum momento. Em nenhum momento. E não falo também que a barragem aos negros é de 100%, porque aí seria apartheid. Claro. Sempre, e não é disso que se trata. Claro. Apartheid é o que havia na África do Sul e a forma... Um proto-apartheid é o que havia nos Estados Unidos até a Segunda Guerra Mundial, nas Forças Armadas Americanas, onde havia uma segregação, de fato. As tropas americanas eram segregadas. Na Segunda Guerra Mundial, na Itália, provavelmente as tropas brasileiras eram as únicas tropas que havia uma simbiose entre soldados negros e brancos. Porque os batalhões de negros americanos eram comandados por oficiais brancos separados. Foi depois da guerra que o Truman dessegregou as Forças Armadas Americanas. Então, eu não falo de uma coisa totalmente estanque. É sabido que houve afrodescendentes desde o século XIX, está escrito no artigo também. O que eu falo é que as Forças Armadas devem refletir a nação. Claro. A nação hoje é multicolorida e os afrodescendentes são maioria da população desde 2010, no censo. E é esse o ponto de vista. Eu acho que o oficialato devia procurar se aproximar desse retrato da nação brasileira. Nesse artigo, você faz uma menção, e é por aí que você começa, ao Livro Branco da Defesa Nacional, apresentado em junho à Presidenta da República, ao Congresso Nacional, formulado pelo Ministério da Defesa, do ministro Celso Amorim. E o ministro Celso Amorim veio do Itamaraty, ele foi chanceler e um dos melhores ministros das Relações Exteriores que o Brasil já teve. Também acho. E lá no Itamaraty, ele combateu essa discriminação oficiosa, digamos assim. Você poderia nos dar uma ideia do que lá no Ministério das Relações Exteriores o Celso Amorim fez e é o que se pode esperar do que possa acontecer nas Forças Armadas? Na realidade, para ser honesto, a coisa começou nitidamente em 1961, quando o presidente Jânio Quadros nomeou
o escritor negro Raimundo Souza Dantas, embaixador no Ghana. No Ghana, na África. E, em seguida, em 1995, o presidente Fernando Henrique criou um programa de valorização da população afrodescendente no Ministério da Justiça. E se criou, então, um programa de promoção de afrodescendentes no Itamaraty, que preparava para o concurso do Itamaraty os candidatos afrodescendentes. Não se trata de cota nesse caso, se trata de uma bolsa dirigida especialmente aos afrodescendentes para formar diplomatas. E os candidatos depois, naturalmente, têm que passar o exame como todo mundo. Claro, claro. Porque eles têm uma bolsa para se preparar e depois se submetem ao exame do Instituto Rio Branco, como todos os outros. Todos os outros. E como todos os outros, a maioria toma pau, porque é um exame muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Tem que fazer várias vezes para Claro, entrar. claro, claro. Ora, por que o Itamaraty tomou essa iniciativa? Porque o Itamaraty, não só na África, mas também no Caribe, nas Antilhas, havia embaixadas em países onde a população era totalmente ou predominante negra, com o discurso da democracia racial, e aí do embaixador ao contínuo, os representantes brasileiros eram todos brancos. Isso criava uma certa perplexidade e provocava reações dos outros governos. Então, o Itamaraty procurou formar esses quadros. É este o ponto que eu saliento na primeira parte. Mas o seu artigo observa também que, dentre as 40 novas embaixadas abertas pelo Brasil na África, das 40, 35 têm um corpo de diplomatas inferior ao previsto. Ou seja, o pessoal não quer servir na África. Isso é uma reportagem da Folha de São Paulo de um mês atrás. Flávia Forek, que chamou a atenção para esse ponto, que há que uma própria embaixadora brasileira, creio em Gana, reconheceu que os postos africanos são rejeitados por alguns funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros que deveriam ir para lá, sob pretexto vários, porque eles acham isso deslustroso na carreira deles e ir para um circuito de embaixadas mais secundárias, o que é propriamente um disparate. Os diplomatas são funcionário público e o Itamaraty, eu sei, tem um sistema, inclusive, de punições e para esse tipo de coisa. Mas mostra bem como a luta é difícil, quer dizer, não basta abrir 40 embaixadas na África, mais embaixada na África do que na América Latina agora, quase. Mas o fato é que precisa também preparar quadros à altura do desafio de representar o Brasil como uma nação onde a população é majoritariamente afrodescendente. Agora, você, Felipe, você tenta enredar, se eu posso usar esse verbo, enredar o Ministério da Defesa na necessidade de defender o Brasil, que tem a maior costa atlântica do mundo. E o Brasil está de frente para a África. Como defender o Brasil se não há um general, um brigadeiro, um almirante negro? Almirante negro, que se saiba, o único que se conhece é o João Cândido, da Revolta da Chibata, que ganhou esse título numa música maravilhosa do Aldir Blanc, e, na verdade, era um insurgente, um rebelde. E foi punido exemplarmente pelo Marechal Hermes. Eu acho que, justamente, o que aconteceu com o Itamaraty acontece já, eu imagino, e vai acontecer mais com as Forças Armadas. Por quê? O próprio livro branco que você mencionou, que é um documento muito importante, é a primeira vez no Brasil que se faz um livro branco da Defesa Nacional, onde está claramente exposta a estratégia e toda a política de defesa brasileira. É muito importante, o próprio livro branco indica, os países fazem isso há muitos anos para indicar as intenções defensivas e pacíficas do país e evitar mal-entendidos, inclusive. Não há nada de secreto aqui. Se estamos num esquema de alianças e numa política de defesa, que não é uma política ofensiva. Ora, a partir daí, o livro branco diz também que os oficiais superiores estão cada vez mais junto com os diplomatas brasileiros nos fóruns internacionais, defendendo o interesse do Brasil. Então, o fenômeno que aconteceu com os diplomatas, que nós dissemos que não tem
que essa branquidade dos diplomatas também existe no seio do oficialato superior e também vai causar esta perplexidade. Veja bem, o Brasil está associado com a África do Sul e com a Índia, no IBAT, que é esse fórum de discussão de 3 democracias multiétnicas. Ora, a Índia integrada etnicamente é uma força multiétnica, e a África do Sul também. E o Brasil, no escalão superior, não é, ou é muito pouco, e onde isso não reflete a própria composição dos recrutas. A composição dos recrutas é a sociedade brasileira. Ora, a sociedade brasileira é majoritariamente negra hoje. Quer dizer que quando o Brasil se reúne com a Índia e a África do Sul, três países daquele grupo dos BRICS, ou dos BRICS, agora com a incorporação da África do Sul, o Brasil é o único branco. Exatamente. O Brasil é, ironicamente, o único branco. Claro. Isso é muito importante que haja essa percepção. Isso é uma coisa que a gente ouve quando mora fora do Brasil, porque você viaja, vai em universidades aqui e ali e ouve esse tipo de reflexão. Não é? Os próprios universitários brasileiros também, a presença negra entre titulares é muito limitada. A essas coisas importantes e simbólicas que foram feitas e que tem um peso muito importante, como é a presença do ministro Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. Mas o próprio ministro Joaquim Barbosa é o primeiro a dizer que não é a presença dele no Supremo que invalida a tese de que há discriminação no sistema jurídico brasileiro e que o Brasil não é uma democracia racial. Que o Brasil não é uma democracia racial. Ao contrário, o ministro Joaquim Barbosa apoia a política afirmativa e, como a unanimidade dos ministros do STF, eu queria salientar isso. Isso é muito importante. Foi 10-0. 10-0. A questão da constitucionalidade das cotas nas universidades públicas, como se sabe, foi parar no Supremo e no ADPF, Ação Direta de Inconstitucionalidade, e essa ação foi julgada. Sabe-se muito bem que o Supremo é raramente unânime e, neste caso, houve... Que a pressão da grande imprensa era fortíssima contra as cotas? Contra as cotas, a grande maioria dos editorialistas e dos jornais eram contra, e das televisões. E são ainda até hoje? E são ainda até hoje. Ora, os ministros foram a favor, unanimemente 10-0, o que mostra que o embasamento jurídico da política afirmativa é constitucional. E está... E também agora o Supremo, sem querer interrompê-lo, mas só para colaborar com o nosso espectador, o Supremo também acaba de aprovar, como você também observa, que haja cotas para estudantes provenientes de escolas públicas nas universidades públicas. E desses 50% que vierem das escolas públicas, 50% tem que ser de minorias étnicas. Isso, conforme a população do Estado. Do Estado, foi uma lei do Congresso. Foi uma lei do Congresso. Sancionada pela presidente Dilma. Sancionada pela presidente Dilma. Com a relatoria, se não me engano, do senador Antônio Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Isso. Vamos tocar agora num ponto aí, associando a questão da branquitude das Forças Armadas Brasileiras e a questão estratégica da qual o Livro Branco da Defesa Nacional trata. O Brasil tem uma das maiores jazidas de petróleo do mundo, localizadas no pré-sal, que ficam, por sua vez, na área das 200 milhas marítimas, defronte da África. Se não me engano, na área mais ou menos parecida na latitude com a Namíbia. Exatamente. Muito bem. E nós vemos agora que os americanos reinventaram a quarta frota, que desce lá do Caribe, vai pelo Atlântico Sul e pode perfeitamente estacionar de frente para o pré-sal. Fica ali de olho no pré-sal. Não sei se o amigo professor conhece a teoria do canudinho. Não. Não conhece. A teoria do canudinho eu ouvi um dia num gabinete da Petrobras, que é a seguinte. Vamos imaginar que as 200 milhas do pré-sal acabem aqui. Está o Brasil e aqui acabam as 200 milhas. Aí vem um americano, pega o canudinho, esse canudinho de chupar laranja, desce com o canudinho e aí no meio do canudinho, o canudinho faz assim lá embaixo. Tem aquele filme There is Going to Be Blood. É? É, tem isso.
é a teoria do canudinho. Então, o Brasil precisa ter forças armadas integradas com os nossos amigos africanos, como a África do Sul, como a Namíbia, para evitar o canudinho. Os Estados Unidos não reconheceram o Tratado das 200 milhas, como você mencionou. Há outros países menores que não reconheceram. Na realidade, os Estados Unidos são a única grande potência. Embora o governo americano seja a favor, é o Senado que está travando esse acordo. A Hillary Clinton é a favor, ela já disse. Sim. Vamos ser honestos de que há uma boa vontade do governo americano, mas o Senado americano barrou isso este ano ainda. Aí não tem jeito. Partir daí, os Estados Unidos são a grande potência, a única que não ratificou este tratado. O que quer dizer, então, isso? Quer dizer que a questão das 200 milhas, a posse, não está inteiramente consolidada. E o presidente Lula disse isso em 2003, a jornalistas argentinos, que não, mais tarde, porque isso já foi a Segundo diz o seu artigo aqui, em 2008, o presidente Lula declarou: estou preocupado com a quarta frota americana, porque ela vai exatamente para o lugar onde nós vamos, onde nós achamos petróleo. Exatamente. Então, esta quarta frota... Bem ali na Butuca. O que se trata dessa quarta frota? Isso é uma armada imensa de porta-aviões, de cruzadores, de submarinos, que foi criada em 1943 e que a base de Natal, por exemplo, fazia parte, para caçar submarinos e bloquear o Atlântico Sul, sobretudo no momento em que os americanos estavam consolidando a cabeça de ponte no norte da África. Durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial. E, a partir de 1950, essa frota ficou sem objeto, ela foi desmantelada. Ela foi recriada em 2008 com o argumento de que ela iria, então, patrulhar no Caribe, no Atlântico Sul e no Pacífico Sul também, diga-se de passagem. E aí eu cito um artigo aí do Navy Times, exatamente, dizendo que ela iria caçar traficantes de droga no Caribe. Sim. O que foi uma coisa que ninguém acreditou, o governo argentino protestou e interpelou. Ela é comandada pelo contra-almirante Sinclair Harris, que é um dos 15 flag officers da Marinha Americana. Flag officers são os contra-almirantes, vice-almirantes e almirantes. Certo. O contra-almirante não o contra-almirante chama contra-almirante, por isso chama rear almirante em inglês. Sei. É o almirante que está na parte de trás na frota. Então, quando a frota no movimento para a batalha vira de frente, ele assume o comando na outra ponta. E o comandante Harris, ele provavelmente terá uma capacidade de dialogar com os nossos vizinhos da frente da África, talvez maior do que nós aqui, brancos e de olhos azuis. Isso é uma coisa muito simbólica. Eu moro num quarteirão em Paris, que é um quarteirão multiétnico total, e eu vou a Angola de vez em quando, e há fotógrafos em Belleville, e eu vi também em outros lugares, que tem os africanos lá da França, vêm tirar tem uma fotografia do Obama, aí o sujeito vem do lado e há uma montagem que é como se o Obama estivesse abraçando ele. Aí mandam para a família essa foto lá na África. Então, essa coisa do presidente negro, isso tem um impacto enorme na África, evidentemente. Tem um impacto enorme nas Antilhas. É bom não esquecer que as Antilhas são também majoritariamente negras. E no Brasil também. Eu acho que, simbolicamente, o fato de este contra-almirante ser negro, isso pesa também e faz parte da geopolítica americana também, não tenho dúvida. Claro. Professor Luiz Felipe de Alencastro, já nós voltamos para tratar desse assunto que tem a ver com a branquitude das Forças Armadas brasileiras e o papel que isso pode desempenhar na defesa do território brasileiro e das águas territoriais brasileiras. Agora, vamos conhecer um pouco mais de uma história de sucesso no quadro Eu Cheguei Lá. Hoje vamos conhecer a história da técnica em TI, Mônica Araripe. A Mônica chegou lá. 21 anos atrás, a Mônica foi morar com o marido nos Estados Unidos. Os dois trabalharam em empresas de informática. O que eles não esperavam é que Mônica fosse engravidar e de gêmeos. Depois dos gêmeos, outra gravidez. Foi a experiência de mãe
que fez Mônica conhecer o negócio de brechós infantis. De volta ao Brasil, ela resolveu trazer a novidade. 17 anos atrás, ela montava o primeiro brechó infantil do Rio de Janeiro. E para administrar o novo negócio, ela pediu ajuda ao Sebrae. Nesse curso de como abrir seu próprio negócio, em que ele dá uma visão geral de como ser empreendedor. E mais tarde, eu já com o negócio em funcionamento, eu senti muita falta da parte financeira, né? Que a gente, quando começa a crescer, começa volume de vendas e tudo, o controle disso. Então, eu fiz também curso de análise financeira, de controles, foi uma ajuda grande. O segredo do brechó, que se chama Era Mais Uma Vez, é oferecer produtos de segunda mão com cara de coisa nova. As crianças crescem rápido e as roupas param de servir logo e ainda estão em excelente estado. Economia para quem compra e para quem vende. Em 17 anos, a loja dobrou de tamanho. E a Mônica quer mais, muito mais. Meus planos para o futuro, eu queria franquear a loja. Eu tinha vontade de abrir franquias, né, e ter em outros lugares. Hoje já tem lojas pelo Brasil inteiro, mas eu acho que ainda tem mercado aí à beça. Tem muito lugar ainda que caberia Era Mais Uma Vez. Então a gente tinha vontade de franquear o negócio. O Entrevista Record Atualidade está de volta com o professor Luiz Felipe de Alencastro. Ele é professor de História do Brasil na Sorbonne, na França, professor convidado da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, autor de um clássico da história do Brasil, O Trato dos Viventes, Formação do Brasil no Atlântico Sul. Professor Alencastro, nesse livro de que o senhor trata da formação do Brasil e da questão do tráfico negreiro, o senhor segue uma trilha que, em resumo, evidentemente, trata-se de uma obra muito mais substanciosa do que eu possa resumir, mas diz a certa altura que a história de Angola explica a história do Brasil. Por quê? Bom, eu vou também procurar ser objetivo. Por quê? Tradicionalmente, nós todos aprendemos na escola e ainda nossos filhos e netos aprenderam e continuam aprendendo o fato que houve os ciclos da economia brasileira, não é? O ciclo do pau-brasil, na mão de obra indígena, depois o açúcar, depois o ciclo do ouro, os grandes ciclos, sem falar de tabaco e algodão no meio, e o ciclo do café. Então, esses ciclos é que dinamizaram e formaram o Brasil. Ora, excetuando o pau-brasil, que era uma atividade extrativa, o açúcar, do qual o Brasil é hoje ainda um grande produtor, então a ideia de ciclo já é meio furada, claro, porque não acabou. Não acabou. E o ouro, ao contrário, nunca foi tão dinâmico. Exatamente, isso é outra coisa. Mas, enfim, deixamos de lado isso. Esses ciclos só foram possíveis porque havia um ciclo maior por cima desses ciclos, que na realidade são subciclos, que é o ciclo do tráfico negreiro. Em outras palavras, só foi possível desenvolver simultaneamente a produção açucareira do litoral, o ouro em Minas Gerais, o que foi uma operação logística complicada, explorar Minas Gerais. A capitania foi criada já toda pronta, num certo sentido, a única capitania que foi criada quando ela já estava instalada. E o fato é que isso tudo só foi possível levar gente para lá, instalar as igrejas, as estradas, explorar a mina, instalar toda essa população sem enfraquecer os engenhos de açúcar do litoral, porque estava se drenando energia humana de Angola. Claro. E depois o ciclo do café veio sem que Minas desabasse. Minas virou uma zona de produção de alimentos para o Rio de Janeiro, muito importante. Era a província que tinha mais escravos, como mostrou Roberto Borges Martins, no final da abolição. Então, houve esse... Mas o Rio de Janeiro não era a cidade mais negreira do mundo? Isso. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro era a concentração urbana mais forte
da época moderna. O Rio de Janeiro, em 1849, tem 260 mil habitantes e 110 mil escravos. 42%. Isso não existia nos Estados Unidos, nas Antilhas, não tinha uma cidade dessa dimensão. Só na época romana, mas lá a escravidão não era de couro, eram os brancos que eram escravos também. Claro. Então, essa clivagem racial e esse problema que se criou. Mas o que eu quero dizer é que o desenvolvimento do Brasil só foi possível porque se destruía Angola, pilhando Angola para trazer esses deportados, não só de Angola, mas da Costa da Mina e no final de Moçambique também, que somam 4.800.000 indivíduos, é 47% do total do tráfico. Os Estados Unidos importou 6%. Metade do tráfico veio para cá. Para cá. E o Rio de Janeiro é o maior porto negreiro das Américas, como Luanda é o maior porto negreiro da África. Eu digo isso sempre em Portugal e digo aqui também. Em Portugal eles são mais reticentes a admitir isso. Se o maior porto negreiro da África é Luanda e o maior porto negreiro das Américas é o Rio de Janeiro, os dois falam português, as duas cidades são países lusófonos, isso quer dizer que as elites brasileiras e portuguesas têm alguma coisa a ver com isso. Evidente. E tem que assumir esse fato. Até hoje. Perdão? Até hoje. Até hoje, Até hoje. Deixa eu só dar um exemplo aqui visual. O professor Alencastro usa nesse artigo, é muito importante, a famosa Batalha dos Guararapes de Vitor Meireles. É a batalha em que se reúnem brasileiros de diversas etnias para enfrentar e derrotar os holandeses. Isso. Então, nós temos num canto, temos um índio, Felipe Camarão, temos um negro, Henrique Dias, dois brancos, João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros, que era um traficante de escravos. Ele chamava Negreiros porque ele era negreiro. O João Fernandes também. Os dois foram governadores de Angola e barbarizaram lá também, do outro lado. Eles ganharam como prêmio de fato ter comandado a vitória contra os holandeses o governo de Angola. Entendo. E lá ampliaram Entendo. essa predação. Entendo. Agora, e por que eles vieram defender aqui o Brasil contra os holandeses? Bom, eles eram, o André Vidal de Negreiro e o João Fernandes Vieira eram senhores de engenho importantes. O André Vidal de Negreiro era da Paraíba, João Fernandes Vieira era de Pernambuco. A zona onde tem a Universidade Federal do Recife era um engenho do João Fernandes Vieira, aliás, hoje. Quer dizer que esse quadro aqui, em primeiro lugar, ele é falso porque não há essa miscigenação no Brasil do negro, do índio e do branco juntos na batalha do mesmo lado. Não, eles estavam do mesmo lado, mas era uma tropa auxiliar. Henrique Dias, os soldados de Henrique Dias depois foram utilizados para atacar o Quilombo de Palmares. Então, um negro atacando os negros. Isso, aliás, foram também um batalhão de Henrique Dias, foi para Angola e ajudou a destruir o Reino do Congo, um regimento desses mulatos e negros de Pernambuco, e foram para Angola. Eram forças auxiliares das forças coloniais. Mercenários. Não, eles estavam numa dinâmica de predação, onde eles também tiravam o deles ali na batalha. Do lado dos holandeses havia índios também e haviam negros também. O problema não é esse. Tudo bem, a história é feita assim, de um tipo de coisa meio arranjado, meio bricolado, assim, meio amarrado com barbante. Não se vai questionar se era verdade ou não. Todos os países são fundados nesse tipo de mitos. A França também, a Inglaterra também, em tipo de batalhas que não eram bem assim. Então, esse quadro foi encomendado já em 1873 pelo Vitor Meireles, que pintou esse quadro, e isso é reivindicado pelas Forças Armadas e pelo Exército como fundamento, a batalha fundadora da tropa multiétnica. Por isso é que eu achei interessante estar aí. E não é verdade? Não, porque teria que haver oficiais também, é esse o ponto. Oficiais de origem indígena, oficiais negros. Oficial de origem indígena, você dá a volta, vai achar quem? É sempre o que me escrevem ao Marechal Rondon. Eu quero que citem mais meia dúzia. Claro. Aí ninguém acha. Claro. Aí os oficiais... Não, e na aeronáutica tem o brigadeiro
o brigadeiro, como chama? Saito? Não, esse de origem japonesa? De origem japonesa, Isso. exatamente. Mas é outra exceção da exceção da exceção? Exatamente. É uma imigração mais recente no Brasil e que teve até... isso é mérito das escolas militares que souberam incorporar essas camadas novas de imigrantes e chegaram até lá. Não é? Claro. Agora, desde que saiu o Trato dos Viventes, quando saiu o Trato dos Viventes? 2000. 2000. 12 anos atrás. Desde lá, a sua avaliação é que o Brasil tem andado para frente na ideia da integração racial ou nós continuamos andando no mesmo lugar? Eu acho que tem avançado muito, Paulo. Tem andado muito. As próprias Forças Armadas incorporaram as mulheres. Há um contingente que ainda é pequeno, podia haver mais, mas, enfim, há mulheres nas Forças Armadas, nas 3 armas. Há uma definição jurídica agora com o Supremo de que o racismo não escrito é estrutural na sociedade brasileira e deve ser combatido, pode ser combatido pelas universidades públicas, não pode. As universidades públicas têm o direito, elas não são obrigadas a fazer. Claro. Agora são, porque foi votada a lei. Agora sim. Agora são. Então, isso tem evoluído muito, a própria nomeação de mulheres no Supremo, de negros no Supremo. Há também já um embaixador negro nomeado ano passado, de carreira. A presidenta nomeou um judeu para a Suprema Corte, o ministro Luiz Fux. O governo é um governo onde há uma paridade feminina elevada. Sim. Isso é uma coisa muito importante. Mas parece que quem manda são as mulheres. Eu ouvi dizer que lá no Palácio do Planalto... É as mulheres que mandam. Não tem conversa. Então, há uma paridade, há, na realidade, uma hegemonia feminina. É normal, a presidenta é a chefe de Estado e comandante em chefe das Forças Armadas, aliás. Esse é o ponto também. O fato é que os governos paritários são muito raros. Só houve um na história, é o governo do primeiro-ministro Zapatero, que já caiu em 2008 na Espanha, e agora o governo Hollande na França. São os 2 governos paritários no Ocidente inteiro, que é o lugar mais avançado. Vejam bem que aqui nós também estamos bem encaminhando. Para escrever esse livro, esse trabalho, o senhor foi muito à África? Conhece bem Angola, a história de Angola? Eu fui a Angola 2 vezes. Por quê? Porque havia guerra civil. Aí a documentação de Angola está toda, a documentação anterior ao século XVIII, que foi o que eu estudei, e ao século XVII, está toda em Portugal. Toda em Portugal. Eu estudei, então, nos arquivos portugueses que têm a documentação angolana. Tá. O seu filho trabalha em Angola, também é um cientista político, não é verdade? E o seu interesse pela África é muito grande. Todos sabemos que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem um olho especial para a África. E o que você acha, para podermos encerrar essa nossa conversa, que pode ser a contribuição? O que o Brasil pode ter a ver com a África? Onde está o futuro do Brasil na África? Bom, eu vou dizer o que o presidente Lula me disse a esse respeito, já que você mencionou ele tem um papel decisivo nisso. Ele acha que a situação na África está muito travada por uma situação onde há as ONGs, as ONGs estrangeiras que estão lá fazendo o poço, ligando o fio, ajudando a saúde das populações, e um Estado... Cuidando do meio ambiente, que nem aqui como aqui. E o Estado do outro lado, e os dois não conversam entre si. Ele acha que a experiência do Brasil e do governo dele, ou dele pessoal, e dos especialistas que ele conhece, seria de juntar essas duas coisas. De criar uma intermediação, um meio de campo com o know-how brasileiro, o que foi feito no Brasil, na Embrapa, Fiocruz, toda essa logística brasileira que podia ser transferida para a África para ajudar a achar soluções práticas para problemas muito graves. Claro, claro. Que há lá. E que o Brasil tem uma contribuição a dar nesse sentido? O Brasil tem uma contribuição a dar, sendo o país que tem a maior população de origem africana fora da África. Fora da África. E do ponto de vista econômico, quais são as perspectivas para o Brasil? O que é que o Brasil pode
fazer na África e onde o Brasil pode se expandir na África do ponto de vista da economia? Bom, já há muitas empreiteiras brasileiras por lá. Em Angola, a Odebrecht é fortíssima. Odebrecht, a Vale do Rio Doce está em Moçambique também. E há um escritório da Embrapa também, se eu não me engano, na Nigéria já. Há uma troca de técnicos, há gente que vem se formar aqui também. E há eu acho que em Luanda agora há 50 mil brasileiros também já trabalhando em diversos postos. Há um boom em Angola muito grande. Claro. Eu acho que os países lusófonos são muito próximos do Brasil. E há uma afinidade cultural que passa, aliás, pelas novelas, pelos programas de televisão. Eu tenho um amigo que está em Angola que diz que o seu retrato lá está em toda parte. Para que honra. Deve ser Eu por sei causa que a desse Record programa. Internacional tem uma penetração muito grande na África, é verdade. E, de vez em quando eu sou localizado aqui em aeroportos por africanos que me cumprimentam e tal, porque me veem na África. Exato, as igrejas brasileiras também estão presentes lá. Sim. Então, eu acho que esse Atlântico Sul tem um potencial para criar um espaço cultural e um espaço econômico, um espaço político, que eu acho até mais forte do que as perspectivas na América Latina. Porque, veja bem, a América Latina, nós não temos um passado latino-americano. Não. Isso começou um pouquinho no século XIX, a questão do prata. Isso. Agora a Venezuela se integra, mas a Colômbia não sabe nada da gente. Eu falei uma vez lá... E vice-versa. A Colômbia, o pessoal da embaixada me disse que quando vem em pedido de informação sobre o Brasil, eles escrevem Brasil com Z, porque passa pelo filtro americano já, claro, a visão do Brasil. Quer dizer que nós somos mais próximos de Angola do que da Colômbia ou do Chile? Eu acho que somos mais próximos da Angola, do Gabão, da Namíbia, do Benin. Da África do Sul. Da África do Sul, de Moçambique. Toda essa África para o lado de cá, exatamente. ocidental. E isso tem um passado, que é o que eu procurei. Claro. Eu e muita gente, nós somos muitos a trabalhar nisso. Trabalhei nesta área, desse passado, que é um passado dramático, mas que é fundador da nossa sociedade e que marcou profundamente a África, e tem um presente e tem um futuro. Certo. Eu acho que a América Latina tem uma integração muito fragmentada. O México e até a Colômbia são quase problemas domésticos americanos. E o Chile? E o Chile. Tem uma outra perspectiva. Sim, eles estão virados para o norte. Ou para o Pacífico. Ou para o Pacífico. Onde realmente nós não chegaremos lá nunca. E eu acho que essa perspectiva... Calma. Estão sendo construídas umas estradas pelo Peru, não é? Nós estávamos conversando isso outro dia aí numa reunião. Isso o tempo todo se mostra fotografia, a estrada nunca chega lá, não é? Há 10 anos que se ouve falar disso e a coisa impacta. E não chega ao Pacífico. Não chega ao Pacífico. Mas parece que agora está descendo a cordilheira. Esperamos que dê certo. Isso. E eu acho que a África, a proximidade é muito grande. Cabo Verde está a 3 horas de Fortaleza, Luanda está a 7 horas e meia do Rio. Claro. Aqui numa escala brasileira não é grande coisa. E eu acho que isso é uma perspectiva que deve ser ensinada, inclusive, nas escolas. Claro. Não é? Há uma disciplina obrigatória de História da África e de História dos Negros no Brasil, e isso tinha que fazer parte. Existe isso? Já existe, sim. É uma lei que foi criada já em 2003. Que ótimo. No secundário. Professor Luiz Felipe Alencastro, muito obrigado. É sempre um prazer. Paulo Henrique, obrigado aos espectadores. O Entrevista Record fica por aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News, no R7. Boa sorte! Record News, jornalismo 24 horas de plantão.